Vai haver interpretações diversas que vai colocar o cangaço como um movimento social, como um não movimento social, como um grupo de bandidos, ou então como um grupo de heróis. Querem considerar o cangaço como movimento social, querem colocar o Lampião como herói, como o rei do sertão. O cangaceiro nunca degolou ninguém, a não ser Corisco, né, para vingar a morte do meu avô, e vingou de uma forma totalmente errada. Na volanta a dificuldade era muita, né? Porque a pessoa andar de dia à noite montado no cavalo no sertão. Falar do Tenente Tássio Martins Bezerro, meu pai, é algo que me orgulha, considerando os fatos relevantes de sua vida como militar. Na verdade, a República Velha é um período batizado, ou seja, vai da proclamação da República, 1889 a 1930, que é quando Vargas assume o poder e quebra um pouco as estruturas que fundamentavam essa República Velha, que era, algumas delas, talvez a gente caracterize melhor, que é o coronelismo, que entra na República Velha e dá sustentação para que ela efetivamente aconteça. Garantir o controle do voto, garantir o controle dos votantes, né? Então, o coronelismo eu diria que é uma característica da República e da República Velha em particular. Implantar uma nova república concebia, então, a anterior como uma velha república, cuja base era politicamente, era formada pelos ajustes ainda do sistema republicano que tinha começado no final do século XIX, com a proclamação da República. O que era? Então, era a possibilidade da eleição presidencial, não é? A possibilidade das eleições estaduais, não é? Da eleição estadual, no caso dos governadores, que na época era presidente de estado, a federalização, então a maior autonomia para os estados. Então eram ideias que o movimento republicano defendia no século XIX e que conseguem, de certa forma, concretizar com a proclamação da República, implantando o regime presidencialista no Brasil. É mais ou menos isso. O coronelismo é uma característica específica da Primeira República. Você não vai encontrá-lo depois, você vai encontrar outras coisas, clientelismo, andonismo. Você vai encontrar traços muito parecidos, mas o coronelismo enquanto sistema. A questão é que, no governo Campos Salles, ele legitimou mais o poder do coronel e o movimento se torna um pouquinho mais efetivo, no caso, o movimento, não, o sistema. No livro de história a gente diz assim, ó, Primeira República é coronelismo, voto de cabresto, parece que é assim, mas isso se construiu. Se construiu para garantir que não houvesse desequilíbrios políticos. Então, o que foi que Campos Salles garantiu? Que os governadores que estavam no poder e os grandes deputados que estavam no poder tivessem mandatos sólidos e intermináveis. Quer dizer, ou eles ou o grupo político que ele defendia. Então o cara teria que, o presidente, no caso da República ou do Estado, o presidente da República indicava o seu sucessor, o que iria lhe suceder, e os demais votariam. E no Estado, o da situação indicaria qual o seu sucessor e, bom, seria o mesmo apoiado pelo presidente. Então, os estados apoiariam quem o presidente da República indicasse e o presidente apoiaria quem o presidente atual indicasse. Era esse o acordo. Independente, o presidente apoiaria no estado, independente de que grupo pertencesse, mesmo que fosse oposição, desde que ele fosse, na verdade, indicação pela situação local. O cangaço, como ele surge, assim, com a sua força mesmo representativa daquilo que nós hoje conhecemos como cangaço, também nesse período, na República. Entre 1920 e 1930, especificamente com Lampião, a gente tem um interesse muito grande pelos estudos do cangaço e aí as várias concepções que você vai estabelecer a partir deste fato, da existência desse fenômeno, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista social. Então vai haver interpretações diversas que vai colocar o cangaço como um movimento social, como um não movimento social, como um grupo de bandidos, ou então como um grupo de heróis, né? Vai ressuscitar a imagem
do Robin Hood do Nordeste, né, na ideia de que havia um herói para a miséria nordestina. O cangaço se deu através de impunidade. Eu digo que a ausência de autoridade da época fez com que esses movimentos surgissem, né? Não só do cangaço, todas as nossas revoluções sociais, né? Antônio Conselheiro, balaiadas, caldeirões, então todos esses movimentos sociais do Brasil se deu justamente por essa impunidade e ausência de autoridades mesmo no local. O Lampião era Virgulino Ferreira da Silva, que era um trabalhador, ajudava aos pais e aos avós, que ele foi criado pelos avós em sítios vizinhos. Ele ajudava nos 2 sítios, ele era almocreve, ele almocrevava, ou seja, transportava mercadoria em nome de burro, que o pai dele possuía uma pequena tropa de burro. O que os comerciantes fazem hoje, eles faziam naquela época tropa de burro. Ele chegou a transportar pele aqui em Delmiro Gouveia, para Delmiro Gouveia, e disse que era um cara extremamente trabalhador, pacato, era uma família pacata. Mas a partir do momento que morre a mãe, 19 de morreu todas essas preocupações, com 19 dias depois o pai é assassinado, é quando ele reúne a família e diz, já perdemos tudo. Perdemos mãe, perdemos pai, perdemos as terras. A partir de hoje vou matar até morrer. Quem tiver coragem que me acompanhe, quem não tiver coragem que acompanhe a João Ferreira, que foi o único irmão dele que não entrou no cangaço, que ele determinou que João ficaria para tomar conta das irmãs, que eram 4 mulheres, e do irmão mais novo, que era o Ezequiel, que depois entrou no cangaço, morreu no cangaço. As voluntárias é um grupo de policiais que eram, digamos assim, selecionados para efetuar o combate específico aos cangaceiros no interior do estado, né? Nossas fronteiras, nós só podíamos atuar nas fronteiras do estado de Sergipe, que as forças públicas estaduais, que atualmente chamam-se polícias militares, naquela época não tinha denominação de polícia militar e sim de força pública estadual, que faziam em seus territórios o combate a esse tipo de banditismo. As voluntárias é composta por um sargento, um oficial em comando, 8 a 9 integrantes, né, ou 10 integrantes no máximo, só em operações de grande vulto, onde se tinha notícia de um ataque iminente, que se reunia uma força maior para que fosse deslocada daqui de Aracaju ou de cidades como Itabaiana, Lagartiana, cidades maiores ou mesmo Propriá, para que fosse feito combate no interior do território sergipano. Em termos de estrada, de comunicação, era muito difícil. As volantes contavam, então, com o serviço de pessoas contratadas pelo Estado para servirem como guia dessas patrulhas. Uma das principais dificuldades que nós tínhamos naquela época é exatamente a logística. Faltava água, que é uma região seca, é o sertão de Sergipano, onde eles atuavam com mais frequência. O transporte de munição, de equipamentos, para que fosse feito um combate mais eficaz desse grupo de bandidos, não existia naquela época. O nosso material era muito obsoleto, nós tínhamos o fuzil de 1908, a pistola real 762 era um armamento utilizado pelos oficiais da Polícia Militar, a parabela alemã também, aquela Luger, a parabela alemã também era utilizada tanto pelos cangaceiros como pelos policiais militares. Na época, os integrantes da Força Pública Estadual. Né? Transporte de água e exatamente o desconhecimento do terreno. Então, como eu já falei, né, as volantes precisavam contratar pessoas que conheciam determinados trechos do interior do estado, determinadas áreas do interior do estado, para que ele conduzisse as volantes em busca dos cangaceiros. Observe que é difícil, é diferente quando você conhece a região, sabe onde é que eles estão e como chegar até eles. Né? Naquela época, a seleção de pessoas para a Polícia Militar era muito deficiente. Né? Você tinha uma grande quantidade de policiais, de analfabetos, havia um índice de analfabetismo muito grande. A seleção era feita pelas condições físicas do indivíduo, não é? Pela idade também, como é feita atualmente, mas o nível de escolaridade já não se exigia porque a grande quantidade de pessoas analfabetas, era grande a quantidade, o percentual de pessoas analfabetas no nosso estado, no nosso país, de uma maneira geral. Né? Mas por experiência do pessoal com a região, então esse pessoal era rebanhado e a seleção era dado um treinamento básico de armamento, de ordem unida,
e algumas noções de direito que eles apenas decoravam, né? Os procedimentos de abordagem, naquela época, de como atuar na polícia da época, né? Querem considerar o cangaço como movimento social, querem colocar o Lampião como herói, como rei do sertão, e etc. É uma falta de valores. A gente não tem mais heróis para se espelhar. Então, vai buscar heróis no meio do banditismo, né? Então, eu lamento muito que isso ocorra. É uma inversão de valores também. Se você olhar o que foi praticado pelos cangaceiros do interior, são verdadeiras aberrações, né? Crimes mais variados. A ação do Zé Baiano está aí, marcando as moças, né, do interior com ferro quente, como se fosse gado no rosto, deixando aquelas marcas horríveis no rosto. E outras atrocidades que a gente pode relatar. Bom, uma das preocupações nossa foi ouvir ex-volantes, né? E assim, nós tivemos a grata surpresa, porque foi grata surpresa, de encontrarmos alguns atores, né, da Volante, que falaram para a gente, isso são palavras deles, nós praticávamos atrocidades e colocávamos nas costas de Lampião. E isso é testemunhado não só por ex-volantes, mas com pessoas que sofreram por conta da Volante. Mané Velho, que foi um dos ferrenhos perseguidores que estava no dia da Grota do Angico, ele mesmo disse, quantas vezes a gente estuprou, a gente matou, e disse aqui, ó, quem está fazendo isso é Lampião. E as pessoas acreditavam, porque não conheciam Lampião, né? E tinham outra. Eles se vestiam muito parecidos com os cangaceiros, né? Eles usavam as vestimentas de cangaceiro justamente para confundir a população. Então isso fez com que a história ao longo do tempo, né, que está sendo reescrita, computasse a Lampião, ao meu avô, toda essa fama que foi criada em torno do nome dele. Tudo que era praticado era Lampião. Essa coisa da polícia ser corrupta, acho que desde que começou que mundo é mundo. Tiveram alguns grupos, sim, de volante que vendiam munição. E quando os coronéis, que normalmente eram os coronéis que compravam essa munição para os cangaceiros, a própria Volante sabia que aquela munição, aquelas armas, iam para os cangaceiros. Isso existia. Entendeu? Isso era uma prática que também tinha. Meu avô, às vezes, pagava volante. Isso também acontecia dentro do cangaço. O cangaceiro nunca degolou ninguém, a não ser Curisco, né, para vingar a morte do meu avô, e vingou de uma forma totalmente errada. Observe que quem sobreviveu a esse episódio foi o cangaço ou foi os policiais? Quem a sociedade apoia, a ação de quem foi apoiada na época? Dos cangaceiros ou dos policiais? Na época dos integrantes das volantes de todo o Nordeste, todas as polícias de todo o Nordeste, foi uma mobilização nacional, né? Com o término das hostilidades, com o término do cangaço, com a extinção do cangaço, as volantes foram totalmente desmobilizadas. E os seus integrantes passaram a integrar, dessa vez agora, né, fazer parte dos destacamentos das cidades do interior, como vinham fazendo antes do surgimento do cangaço. Falar do Tenente Tasso Martins Bezerro, meu pai, é algo que me orgulha, considerando os fatos relevantes de sua vida como militar. Inicialmente, servindo no 10º Batalhão de Infantaria em Juiz de Fora, Minas Gerais, ele se apresentou como voluntário para a Revolução de 32, pelas Forças Aliadas contra São Paulo, onde batalhou, lutou na região das Alterosas em defesa do Brasil. E, por isso, ele é considerado um herói de guerra, um herói sergipano e também um herói, por conseguinte, riachuelense. Mas a vida dele também inclui o combate ao cangaço, que marcou época não somente em Sergipe, mas no Nordeste de todo o Brasil,
Mas aqui em Sergipe, ele, na época do cangaço, ele esteve na linha de frente, na região de Poço Redondo, Canindé, e foi justamente, inclusive, nessa época que ele casou com minha mãe, Dona Maria Mamedes Bezerra. Ela é natural de Bom Sucesso, município de Poço Redondo, e justamente na época em que ele trabalhava na Volante, na Força Volante, combatendo as forças do cangaço, ali eles se encontraram e casaram no município de Curralinho, também município de Poço Redondo, indo depois residir em Piranhas, e a partir daí meu pai também fez parte da Polícia Alagoana. Posteriormente foi morar em Maceió, e justamente quando eles moravam em Maceió, que aconteceu a morte de Lampião. E minha mãe, inclusive, contava que morava vizinho ao quartel de Maceió e presenciou os policiais de cima do caminhão, levantavam as cabeças, né, dos cangaceiros e chamava pelos nomes, né? Cada nome mostrava a cabeça e levantava e chamava por nome cada um, inclusive do próprio Lampião. Minha mãe presenciou esse fato. Na Volante a dificuldade era muita, né? Porque a pessoa andar de dia à noite montado num cavalo no sertão, atrás, e a quantidade de pessoa que era muito pouco. A dificuldade de alimentação. Ele jogava aqueles homens no sertão sem uma preocupação com um local determinado, que também na época não tinha como. Tinha um local determinado para alimentação. Muitas das vezes eles terminavam até dizendo que era bando Lampião para se apropriar de várias coisas. Passaram muita fome. Não passavam mais porque era matando o que encontrava no meio do caminho, o carneiro, o boi, que encontrava eles com fome, matava e comia. Ele matava boi para volante, era o mandão, ele dominava todo mundo respeitava ele. E Lampião não queria que respeitasse era ele, né? Aí, ele não respeitava Lampião. Aí Lampião que foi experimentar, chegou lá, não deu certo. Mas Lampião tinha medo dele, sabia a fama dele. Lampião estava em Poço Redondo, e ele estava no Curralinho, na casa do sogro. Ele estava lá deitado numa rede. Lampião foi fazer uma isca para ver se ele abria dele, né? Aí chegou lá com uns cabrazinhos fracos. Aí o velho, o pai da Finada Maria, avisou, Tasso, Lampião veio aqui na canoa, vem com os cabras aí. Ele aí pegou o fuzil, chegou no quintal, se apalhou numa pedra. Tinha uma pedra, passou vendo a pedra no fundo da casa, na beira do rio, assim, tinha a casinha de taipa. Ele aí disse, muda o pé daí para frente. Aí Lampião foi danado. Ele disse, bem, muda o pé daí para frente. Aí ele, Lampião, voltou. Aí disse ao velho, olha, eu lá não vou não, viu? Eu não vou encontrar com ele não, agora diga a ele que não vem aqui mais não, viu? Ele era besta aí, Lampião com 40 cabras. Aí ele não foi mesmo não. Aí, mas ficou aquele negócio, tá? E depois Lampião desapareceu. Pela Polícia Alagoana, ele também destacou em Penedo, Mata Grande, Santana do Ipanema. A sua vida também na Polícia Sergipana, ela foi coroada com atividades relevantes, pois por diversas vezes ele assumiu a delegacia de vários municípios sergipanos, como Ribeirópolis, Ilha das Flores, Brejo Grande, Neópolis, Arauá, Estância e tantas outras, para cumprir o papel policial na forma da lei, manter a ordem e dar a sua contribuição para a restauração da ordem nessas cidades. Então, é do conhecimento daquelas pessoas que viveram na sua época que a sua presença nessas cidades realmente trazia o restabelecimento da ordem, e para isso ele contava com a coragem, o destemor e sua valentia tão característica. A vinda do sargento Tasso para Siriri, ele proibiu algumas coisas, como por exemplo, a criança está na rua, não é?
À noite não se podia, depois de 22 horas e tal, se andar, perambular. Então, como a gente resolver aquele problema de nós continuarmos a assistir os adultos jogando o bilhar? Da porta do bar para o quartel, é o que nós chamávamos quartel mesmo, né? Na época, ficava a 50, 60 metros de distância. Então, combinava-se o seguinte: olha, quando o Tasso sair, o sargento sair do quartel, avise, porque a gente já sai na carreira. Uma vez nós fomos para uma festa em Pedra Branca, aí o policial viu ele com um revólver no quarto, aí chegou para um colega, quer dizer, a polícia de Maruim e a de Laranjeira. Eram as festas que tinha em Pedra Branca, aí quiseram tomar o armamento dele, aí. Rapaz, e aí? Aí vinha chegando um tenente, que era o comandante da festa, aí disse assim, o soldado chamou e disse: tenente, ali tem um cidadão armado. E como é? Me deu vontade de tomar o armamento dele, aí foram lá e disse: você sabe o que é esse homem? Isso é Tasso, rapaz. Aí o soldado virou pro outro, disse que queria me botar numa fria, né, rapaz? Era um camarada muito bom. Pra população lá, ele só tinha raiva mais da polícia. Ele era policial de Riachuelo. Ele era policial e tinha raiva da polícia. A briga dele era contra a polícia. Pegasse um lá para prender porque estava bêbado, enjoando em qualquer lugar, e ele tivesse na hora passando, ele chamava o policial e dizia: leva ele em casa. Amanhã você chama ele e conversa com ele. Mas não leva ele preso, não. Porque às vezes o cara bebia, ficava meio doidão, aí queria levar preso, mas com ele não deixava. Todo mundo respeitava ele lá, todo mundo. Era o sonho dele ter um filho policial. Certo? E eu era o último remanescente em condições de ir para a polícia. Antes de eu aderir à polícia, eu procurei Derócio, né? Procurei Derócio, que na época era um capitão da polícia. Eu sei que eu cheguei no quartel da polícia às 11h30, procurando saber se estava prestando soldado, e 12h30 eu já estava com um saco de fardamento. Bem, quando eu cheguei em casa, que eu cheguei aqui, vim aqui na casa do meu pai, que era aqui onde hoje eu moro, eu disse: meu pai, e seus gostos estão sendo cumpridos, a partir de hoje eu sou policial militar. Bem, quando eu fui promovido a cabo, eu me lembro que eu cheguei, meu pai já estava doente, e eu vim dar um abraço nele, que todo dia ele me perguntava quando terminaria o meu curso de cabo. Ele me deu um abraço, lembrou dos tempos dele, chorou. O que ele me orientou é que a gente mantendo uma linha de disciplina e tendo um comportamento, o serviço da polícia seria um emprego para toda a vida. E que, apesar de tudo, ele valorizava muito a polícia. Ele era respeitado. Tinha até a história de uns ciganos na época que ele não poderia, a polícia não entrava ali porque o cigano na época não deixava. E ele foi um que entrou lá na área do cigano, prendeu um cigano que tinha praticado na época um homicídio e trouxe o cigano preso. Só ele que conseguiu entrar. Ele foi sozinho lá e pegou o cigano e trouxe. Quer dizer, então era uma pessoa que muita gente respeitava, né? Até os próprios ciganos, que na época era temido, ele foi lá sozinho, pegou o cidadão que tinha praticado um homicídio e trouxe preso. Avô Tasso, na verdade, pelo pouco que eu conheço da carreira militar dele, ele é tido como um mito na polícia. Porque as histórias que eu conheci, que eu trabalhei e conheci com colegas bem antigos já, são histórias de que ele realmente enfrentava tudo no peito e na raça mesmo. Uma história que marcou mesmo, que eu acredito que todos os militares na polícia conhecem, é de uma prisão de um elemento que ele fez no mercado de Aracaju, que já tinham chamado todo o efetivo praticamente que estava de serviço e ninguém conseguia pegar
esse cidadão que estava armado com a faca peixeira, e ele foi lá, enfrentou o cidadão e conseguiu desarmá-lo e pegar. E o fato, o melhor da história, né, melhor dizendo, o desfecho do fato é que quando ele conseguiu pegar o elemento, aqueles que não tinham conseguido queriam agredir de uma certa forma o elemento que foi detido por avô Tasso, e ele não deixou. Por esse fato, o cidadão acabou se tornando, os dois se tornaram grandes amigos. Meu avô Tasso Martins Bezerra, ele combatia as pessoas que, na verdade, ia de encontro aos princípios e de uma forma que ele agia moderadamente, não atingindo a pessoa moralmente. Eu me lembro que a unidade que eu trabalho hoje, né, a banda de música, nós estávamos sediados no Batalhão Especial de Segurança Patrimonial, né, que é o BESP, né, da Polícia Militar de Sergipe, que contam com policiais reformados, né. E assim, em contato com eles, falando sobre a figura do meu avô, eles respeitavam muito e tinham uma referência bastante positiva, né. E a partir disso até esse respeito passou para mim. As pessoas me consideravam por saber que eu era neto de Tasso Martins Bezerra. A divisa entre o herói e o bandido, né, para o policial militar, ela é muito tênue. Então você tem que procurar seguir esse equilíbrio, né? Isso é uma coisa que eu busco através da referência tanto dos meus parentes como do meu avô, principalmente. Tio Tasso era um homem forte, valente, era um homem respeitado pelos seus superiores, pelos seus colegas, pelos seus subalternos. Hoje eu sou tenente-coronel da PM e agradeço as orientações. Ele foi quem me ajudou a minha incorporação na Polícia Militar. Eu devo tudo a meu tio. E sempre eu digo, ele esteja onde estiver, mas receba os meus agradecimentos. Entrou na política e se candidatou para vereador. E foi eleito, e bem eleito, foi muito bem votado. Daí, coitado, ele adoeceu. Aí, quando eu ia a Riachuelo, sempre ia na casa dele fazer uma visita. E ele me disse que estava doente. Eu digo, o que é o problema? Ele disse, eu ando 10, 15, 20 metros, estou cansado. Eu digo, isso foi no sábado. Eu digo, olha, segunda-feira você me aguarde no HPM, no Hospital da Polícia Militar. Eu vou mandar fazer um check-up no senhor. Aí foi feito. Aí falei com o coronel Sálvio, que era o diretor do hospital, que tinha esse tio, que era um oficial da polícia, e estava se sentindo mal. E queria fazer um check-up. Ele disse, não tem problema, quando ele chegar aqui, será atendido. Aí tio Tasso, 7 horas, já estava no hospital, na segunda-feira. Aí eu falei com o diretor, o doutor Sávio, eu digo, olha, quando eu sair do quartel, 1 hora, eu passo por aqui para ver o problema da doença dele. Aí quando foi 1 hora